2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles, um pão com gergelim. É o Big Mac. Poucas marcas no mundo são tão icônicas quanto o McDonald's. Com seus arcos dourados brilhando em todos os continentes, a rede de fast food se tornou um símbolo de conveniência e globalização. No entanto, por trás do cheiro familiar das batatas fritas e do sorriso acolhedor do Ronald McDonald, existe um lado obscuro que poucos ousam investigar. Ao longo dos anos, funcionários relataram eventos perturbadores em diversas franquias ao redor do mundo. Algumas lojas foram palco de acontecimentos inexplicáveis, objetos se movendo sozinhos, vozes sussurrando na cozinha vazia e aparições estranhas captadas por câmeras de segurança. Mas, talvez o mais assustador seja o fato de que, sempre que esses relatos ganham atenção pública, eles parecem desaparecer misteriosamente. Em 2013, uma unidade do McDonald's, em Illinois, ficou conhecida por um fenômeno inquietante. Funcionários alegavam que, durante o turno da madrugada, era possível ouvir barulhos de fritadeiras funcionando e o som dos pedidos sendo feitos no drive-thru, mesmo quando o local estava fechado. Câmeras de segurança foram instaladas para investigar o caso, e o que elas captaram foi aterrorizante. Uma matéria publicada pelo Chicago Daily News em 2014 revelou imagens vazadas de dentro da cozinha do restaurante. Nelas, era possível ver uma sombra humanoide movendo-se entre os equipamentos, apesar de o local estar trancado. O mais perturbador: em um dos vídeos, um funcionário apareceu registrando um pedido no sistema, mas o nome que surgiu na tela não era de um cliente comum. Ele dizia: "Bem-vindo de volta, McDonald's." A franquia foi fechada sem explicações 3 meses depois. Ronald McDonald, o famoso palhaço símbolo da marca, já gerou medo em muitas crianças. No entanto, o que poucos sabem é que em diversas ocasiões ele pareceu mais do que um simples mascote inofensivo. Em 1997, um grupo de funcionários de uma unidade na Flórida relatou um episódio bizarro envolvendo a estátua do Ronald McDonald, que ficava do lado de fora da loja. De acordo com os relatos, todas as manhãs a estátua estava em uma posição diferente, ora com a cabeça levemente virada, ora com um dos braços mais erguido do que o normal. A gerência decidiu revisar as câmeras de segurança para tentar flagrar algum vândalo movendo a estátua à noite. O que viram deixou todos horrorizados. Em determinado momento da madrugada, a estátua simplesmente não estava mais no banco onde ficava. Ela sumiu por exatos 3 minutos e reapareceu na gravação em uma nova posição, como se nunca tivesse saído dali. O caso foi abafado pela matriz do McDonald's, mas um dos funcionários da época, David Reynolds, postou em um fórum na internet anos depois: "Eu juro que vi a estátua se mover. Não foi um erro de câmera, não foi uma brincadeira. E não fomos os únicos a ver. Depois daquela noite, nunca mais consegui olhar para um McDonald's sem sentir que estava sendo observado." Mas esse era apenas o começo dos mistérios. O McDonald's sempre foi alvo de rumores sobre seus ingredientes. A receita secreta do Big Mac, a fórmula exata de suas batatas fritas, o sabor viciante do molho especial. Mas e se houvesse algo mais? Algo que a empresa nunca revelou e que talvez nem possa ser revelado. Em 2010, um ex-funcionário identificado como Mark H. postou um relato anônimo em um fórum da Deep Web, alegando ter trabalhado em uma unidade do McDonald's na Califórnia. Em sua postagem, ele mencionava um carregamento irregular de carne que chegou à sua loja sem a identificação comum dos fornecedores da empresa. "Eu estava no turno da madrugada quando o caminhão chegou. Era incomum receber entregas nesse horário, mas o gerente insistiu que ninguém fizesse perguntas. As caixas não tinham nenhuma marcação, apenas um número de série e um símbolo estranho, como uma espiral. Eu e outro funcionário fomos encarregados de levá-las para o freezer, mas quando abrimos uma delas, o cheiro era insuportável. Não era carne bovina, não era frango, não era nada que eu reconhecesse. Nunca mais comi um sanduíche do McDonald's depois daquela noite." A postagem original desapareceu do fórum pouco tempo depois, e a conta de Mark H. nunca mais foi acessada. Em 2015, o The Guardian publicou uma matéria sobre irregularidades na cadeia de fornecimento de carne da rede de fast food, mas o artigo foi rapidamente retirado do ar sem explicação.
Nenhuma grande rede de notícias jamais tocou no assunto novamente. Se as estranhas entregas de carne já eram perturbadoras, imagine um funcionário que simplesmente desaparece, e ninguém nunca fala sobre isso. Brian Kay era um estudante universitário que trabalhava em uma unidade do McDonald's em Nova York. Ele era conhecido por ser um funcionário dedicado, nunca faltava e estava sempre no horário. Em 2007, no entanto, Brian saiu para o intervalo e nunca mais voltou. O mais estranho? As câmeras de segurança registraram Brian saindo pela porta dos fundos da loja, mas nunca mostraram ele saindo para a rua. Ele desapareceu no estacionamento, como se tivesse sido engolido pela escuridão. A polícia investigou o caso, mas sem provas concretas, o arquivo foi arquivado. Colegas de trabalho que tentaram falar sobre o sumiço de Brian relataram receber ligações anônimas com uma voz distorcida dizendo: "Esqueça isso, o McDonald's cuida dos seus próprios problemas." Anos depois, em um post no Reddit, um usuário afirmando ser ex-gerente de uma franquia disse que durante uma auditoria da empresa foi obrigado a assinar um contrato de confidencialidade sobre um caso interno envolvendo um funcionário desaparecido. Ele não mencionou nomes, mas sugeriu que casos como o de Brian não eram tão raros quanto pareciam. O que poderia estar acontecendo dentro do McDonald's? Se você pesquisar no Google Maps, verá que existem milhares de unidades do McDonald's espalhadas pelo mundo. No entanto, algumas pessoas afirmam ter visitado lojas que não existem oficialmente. Relatos de clientes e funcionários indicam a presença de restaurantes da rede em locais onde não deveriam estar, ou que desaparecem misteriosamente depois de um tempo. Em 2019, um jovem identificado apenas como Ethan postou um relato assustador no Reddit. Ele afirmou ter parado em um McDonald's no interior do Texas enquanto dirigia para casa durante a madrugada. Era uma loja pequena, parecia mais antiga, mas ainda assim funcional. Quando entrei, percebi que havia um silêncio estranho e todos os funcionários estavam imóveis. Apenas um deles se virou para mim com um sorriso muito forçado. Perguntei se o drive-thru estava funcionando, mas ele apenas apontou para o caixa sem dizer nada. O cardápio tinha preços muito antigos e a música ambiente parecia de décadas atrás. Algo me dizia para sair dali imediatamente. Peguei meu celular para mandar uma mensagem para um amigo, mas percebi que o sinal tinha desaparecido. Saí correndo e entrei no carro. Quando olhei pelo retrovisor, a loja não estava mais lá. O caso de Ethan foi investigado por usuários da internet, mas nenhum McDonald's foi encontrado no local onde ele dizia ter estado. O que ele viu naquela noite? Desde os anos 1950, o McDonald's usa o icônico M dourado como logotipo. Mas e se ele tiver um significado mais profundo? Teóricos da conspiração apontam que os arcos do McDonald's lembram o formato de um símbolo ocultista, associado a antigos rituais de adoração. Além disso, algumas imagens antigas de campanhas de marketing revelam padrões geométricos incomuns e números repetitivos em segundo plano. Em 2016, um pesquisador independente chamado Daniel K. analisou propagandas antigas do McDonald's e descobriu que, em algumas delas, os números 3 e 6 apareciam repetidamente, disfarçados na decoração do cenário. Para algumas pessoas, isso pode ser apenas coincidência, mas outros afirmam que há um significado oculto por trás disso e que a marca sempre esteve ligada a algo muito maior do que hambúrgueres e batatas fritas. Afinal, por que o McDonald's se tornou a maior rede de fast food do mundo tão rapidamente? O que pode estar por trás do seu sucesso? Ao longo dos anos, muitos funcionários do McDonald's relataram eventos inexplicáveis dentro dos restaurantes. Portas que se trancam sozinhas, equipamentos que ligam sem motivo e vozes sussurrando no drive-thru são apenas alguns dos fenômenos mais comuns. Mas os relatos mais perturbadores envolvem os brinquedos do McLanche Feliz. Em 2004, uma série de brinquedos promocionais baseados no filme A Casa Monstro foi distribuída com o McLanche Feliz nos Estados Unidos. Eram pequenos bonecos que reproduziam falas dos personagens ao apertar um botão. No entanto, muitos clientes começaram a relatar que os brinquedos falavam sozinhos, sem que ninguém os tocasse. Um dos relatos mais assustadores veio de uma mãe na Califórnia.
Em um e-mail enviado ao serviço de atendimento ao cliente do McDonald's, ela descreveu: "Meu filho estava brincando com o boneco do DJ, personagem do filme, quando ele começou a emitir sons estranhos. Ele não disse as frases do filme, mas algo que parecia uma voz diferente, sussurrando algo incompreensível. Achei que fosse um defeito e joguei fora. Naquela noite, ouvi a mesma voz vindo do quarto do meu filho. O brinquedo estava no lixo, mas ele estava de volta na prateleira do quarto." Outros relatos surgiram na internet, e alguns clientes tentaram gravar os brinquedos emitindo sons estranhos. Vídeos chegaram a ser postados no YouTube, mas muitos foram deletados sem explicação. O McDonald's nunca reconheceu oficialmente o problema, alegando que os brinquedos apenas apresentavam defeitos de fábrica. Mas por que os relatos foram tão consistentes? Em 2018, um funcionário de um McDonald's em Louisiana relatou ter vivido uma experiência aterrorizante enquanto fechava a loja à meia-noite. "Eu e meu colega de trabalho estávamos terminando de limpar a cozinha quando ouvimos passos no andar de cima. O problema? Aquela unidade do McDonald's não tinha um segundo andar. Olhamos para as câmeras de segurança e vimos uma sombra movendo-se entre as mesas. Decidimos sair e esperar do lado de fora até o gerente chegar. Quando ele chegou, riu e disse: 'Isso acontece o tempo todo. Só não falem nada para os clientes.' Depois desse relato, outros funcionários da mesma unidade começaram a compartilhar suas experiências. Alguns diziam ouvir sussurros vindos dos fones de ouvido do drive-thru, mesmo quando não havia clientes. Outros afirmavam ver figuras sombrias no reflexo do vidro, mas ao se virarem, não havia nada ali. Após explorar os relatos de funcionários desaparecidos, restaurantes que surgem e somem misteriosamente, brinquedos assombrados e eventos paranormais, surge a grande pergunta: por que tantos mistérios cercam o McDonald's? Seria tudo apenas fruto da imaginação coletiva? Ou há algo maior por trás da maior rede de fast food do mundo? O McDonald's começou como um simples restaurante na Califórnia em 1940, mas cresceu rapidamente para se tornar a maior rede de fast food do mundo. Alguns teóricos da conspiração sugerem que esse crescimento meteórico não foi apenas resultado de uma estratégia de negócios eficiente, mas sim de algo muito mais obscuro. Alguns acreditam que o McDonald's teria ligações com sociedades secretas e grupos influentes que utilizariam a marca para muito mais do que apenas vender hambúrgueres. Uma teoria popular é que os restaurantes da rede funcionam como pontos de energia, conectados por um mapa oculto ao redor do mundo. Em 2013, um documento vazado na Deep Web sugeria que os locais das franquias seguem um padrão geométrico semelhante a símbolos ocultistas antigos. Embora muitos desconsiderem essa ideia como mera coincidência, outros apontam que as primeiras lojas foram estrategicamente posicionadas em lugares onde ocorreram eventos históricos ou locais de rituais antigos. Outra teoria intrigante envolve os comerciais da marca. Muitas propagandas do McDonald's possuem elementos visuais estranhos, cortes rápidos e um padrão repetitivo de cores e sons. Alguns especialistas em neuromarketing acreditam que essas táticas podem ser usadas para influenciar o comportamento dos clientes de maneiras que vão além da publicidade comum. Mas o que realmente chama atenção são os relatos de pessoas que afirmam ter sonhos estranhos depois de consumir alimentos do McDonald's. Em um fórum de experiências paranormais, um usuário compartilhou: "Sempre que como no McDonald's, tenho um sonho muito específico. Estou em um restaurante, mas há algo estranho. Os funcionários não têm rostos. Eles apenas me olham e apontam para um corredor escuro. Eu entro e sempre acordo suando frio antes de ver o que há no fim do corredor. O mais assustador, conheci outras pessoas que tiveram sonhos parecidos. Relatos como esse se tornaram cada vez mais frequentes. Coincidência ou algo maior?" Em 2021, um ex-gerente de uma grande franquia revelou anonimamente que existe um arquivo interno da empresa contendo informações sobre casos inexplicáveis dentro dos restaurantes. Chamado de Protocolo 13, esse documento supostamente contém relatos de funcionários sobre atividades sobrenaturais, desaparecimentos e eventos que nunca chegaram ao conhecimento do público. Se isso for verdade, significa que o McDonald's sabe de algo que nunca quis revelar. Com tantos relatos, testemunhos e eventos estranhos ao longo dos anos,
Fica difícil ignorar que há algo muito incomum sobre o McDonald's. Os brinquedos assombrados, os funcionários desaparecidos, os restaurantes que surgem do nada e somem sem explicação, os sonhos estranhos. Tudo isso pode ser apenas coincidência? Ou o McDonald's esconde um segredo que jamais deveria ser revelado?